Imagine cair de um avião a mais de 10 mil metros de altura e sobreviver, ser enterrado sob toneladas de neve durante dias e sair vivo, ou passar semanas perdido no oceano, sem comida, sem água e sem nenhuma esperança de resgate. Parece roteiro de filme, mas todas as histórias deste vídeo aconteceram de verdade. Algumas dessas pessoas desafiaram a medicina, outras desafiaram a lógica, e algumas sobreviveram de maneiras que até hoje intrigam especialistas. Hoje você vai conhecer 10 pessoas que fizeram o impossível e viveram para contar história. Mas cuidado! Quanto mais você avança nesta lista, mais inacreditáveis ficam os casos. Número 10. Aaron Ralston, o homem que cortou o próprio braço para sobreviver. Maio de 2003, o aventureiro americano Aaron Ralston decidiu explorar sozinho um cânion no estado de Utah. Era uma viagem comum, pelo menos no início. Enquanto descia por uma passagem estreita, uma enorme pedra de aproximadamente 400 quilos se soltou. Em poucos segundos, ela esmagou completamente o braço direito de Aaron contra a parede do cânion. Ele tentou puxar, quebrar a pedra. Nada funcionava. Horas se transformaram em dias. A água começou a acabar. A comida também. Sem telefone, sem qualquer possibilidade de pedir ajuda. Depois de quase 6 dias preso, Aaron percebeu que tinha apenas 2 escolhas: esperar pela morte ou amputar o próprio braço. Usando um pequeno canivete, ele realizou a amputação. Em seguida, desceu uma parede de quase 20 metros apenas com o braço e caminhou vários quilômetros até encontrar ajuda. Os médicos disseram que poucos seres humanos conseguiriam suportar tamanha dor sem perder a consciência. Sua história inspirou milhões de pessoas e deu origem ao filme 127 Hours. E pensar que está em apenas a 10ª posição. Se cortar o próprio braço já parece impossível, espere até conhecer uma mulher que caiu de um avião sem paraquedas. Número 9. Juliane Koepke, a mulher que caiu de 3.000 metros. Na véspera do Natal de 1971, a estudante alemã Juliane Koepke embarcou com sua mãe em um voo sobre a floresta amazônica do Peru. Durante a viagem, o avião foi atingido por um raio. A aeronave começou a se despedaçar ainda no ar. Em poucos segundos, Juliane foi lançada para fora da aeronave, sem paraquedas, ainda presa ao assento. Ela despencou por cerca de 3.000 metros. Qualquer pessoa imaginaria que seria impossível sobreviver, mas a copa das árvores ajudou a reduzir o impacto. Ela acordou completamente sozinha, com vários ferimentos, sem comida, sem água e cercada por uma das florestas mais perigosas do planeta. Durante 11 dias caminhou seguindo pequenos riachos. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles levariam a um rio maior. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela acabou encontrando trabalhadores de uma pequena embarcação, que chamaram socorro. Entre 92 pessoas no avião, Juliane foi a única sobrevivente. Até hoje, especialistas consideram esse um dos acidentes aéreos mais extraordinários da história. Sobreviver a uma queda dessas parece impossível, mas imagine enfrentar a montanha mais perigosa do planeta e ainda voltar vivo. Número 8. Lincoln Hall, o homem declarado morto no Everest. Em 2006, o experiente alpinista australiano Lincoln Hall finalmente alcançou o topo do Monte Everest. Mas durante a descida, seu corpo começou a sofrer os efeitos extremos da altitude, sem oxigênio suficiente, com temperaturas abaixo de 40 graus negativos. Ele perdeu a consciência. Sua equipe tentou salvá-lo durante horas. Sem sucesso. Depois de muito esforço, tomaram uma decisão extremamente difícil. Declararam Lincoln morto. E iniciaram a descida. Na manhã seguinte, outro grupo de alpinistas encontrou uma cena impossível de acreditar. Lincoln Hall estava sentado na neve, sem luvas, sem gorro, conversando normalmente. Quando perguntaram seu nome, ele respondeu calmamente. Os socorristas ficaram completamente chocados. Após uma enorme operação de resgate, Lincoln conseguiu descer vivo da montanha. Especialistas afirmam que permanecer uma noite inteira naquela altitude, exposto ao frio intenso, normalmente é fatal. Mesmo assim, ele sobreviveu. Essas 3 histórias já parecem inacreditáveis, mas elas ainda não chegam perto do que você verá nas próximas posições. Na continuação, conheceremos pessoas que sobreviveram dias enterradas, ficaram perdidas no oceano e desafiaram probabilidades que beiram o impossível. E a história que ocupa o primeiro lugar é considerada por muitos especialistas uma das maiores sobrevivências já registradas. Número 7.
Nando Parrado, 72 dias preso nos Andes. No dia 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia transportava um time de rugby e seus familiares através da Cordilheira dos Andes. O voo parecia tranquilo, mas, por causa de um erro de navegação e das condições climáticas, a aeronave colidiu violentamente contra uma montanha. O impacto destruiu boa parte do avião. Muitos morreram na hora. Os sobreviventes ficaram presos em um dos lugares mais inóspitos do planeta, sem abrigo adequado, sem comida, sem qualquer forma de comunicação. As equipes de resgate procuraram por dias, até que anunciaram oficialmente que ninguém havia sobrevivido. Imagine ouvir isso, saber que o mundo inteiro acredita que você está morto. Entre os sobreviventes estava Nando Parrado. Após mais de 2 meses enfrentando frio extremo, fome e avalanches, Nando tomou uma decisão desesperada. Ao lado de outro sobrevivente, caminhou por aproximadamente 10 dias através das montanhas, enfrentando altitudes superiores a 4.000 metros. Quando finalmente encontrou um fazendeiro, o resgate foi organizado. Graças à coragem dessa caminhada, 16 pessoas foram salvas. A história ficou conhecida mundialmente como o Desastre dos Andes e continua sendo um dos maiores exemplos de resistência humana. Se sobreviver aos Andes parece inacreditável, espere até conhecer um homem que passou mais de um ano perdido no oceano. Número 6. José Salvador Alvarenga, 438 dias à deriva. Em novembro de 2012, o pescador José Salvador Alvarenga saiu para uma pescaria no Oceano Pacífico. A viagem deveria durar apenas um dia, mas uma tempestade destruiu seus equipamentos e fez o pequeno barco perder completamente o rumo. Sem rádio, sem GPS, sem motor funcionando, ele ficou completamente à deriva. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Para sobreviver, José passou a beber água da chuva. Quando não chovia, recorria a medidas extremas para evitar a desidratação. Alimentava-se de peixes crus, aves marinhas, pequenas tartarugas e tudo que conseguia capturar com as próprias mãos. O sol escaldante durante o dia e o frio intenso durante a noite tornavam cada momento uma luta constante. Seu companheiro de viagem, infelizmente, não resistiu. José permaneceu sozinho em alto mar por centenas de dias. Quando finalmente foi encontrado em uma pequena ilha nas Ilhas Marshall, quase ninguém acreditou em sua história. Ele havia passado 438 dias perdido no oceano. Especialistas analisaram o caso e concluíram que, apesar de extremamente raro, sua sobrevivência era compatível com as condições descritas. Até hoje, esse é considerado um dos maiores casos de sobrevivência à deriva já registrados. Número 5. Beck Viaters, o homem que voltou da morte no Everest. Em maio de 1996, uma violenta tempestade atingiu o Monte Everest. A montanha mais alta do planeta se transformou em um verdadeiro inferno. Entre os alpinistas estava o médico americano Beck Viaters. A temperatura despencou. Os ventos ultrapassavam 150 km por hora. A visibilidade praticamente desapareceu. Beck sofreu graves lesões provocadas pelo frio extremo. Seu corpo não respondia mais. Os companheiros acreditaram que ele havia morrido. Sem condições de carregá-lo, iniciaram a descida. Horas depois, algo impossível aconteceu. Beck recuperou parcialmente a consciência. Mesmo quase cego e sofrendo de hipotermia severa, conseguiu se levantar sozinho. Cada passo parecia impossível, mas ele continuou caminhando. Depois de muito esforço, conseguiu retornar ao acampamento base. Os médicos ficaram impressionados. Ele sobreviveu, embora tenha perdido parte das mãos e do nariz devido ao congelamento. Sua história tornou-se um símbolo da incrível capacidade do ser humano de resistir mesmo nas condições mais extremas. Até aqui, vimos pessoas que sobreviveram ao frio mortal dos Andes, enfrentaram mais de um ano perdidas no oceano e voltaram da morte na montanha mais alta do mundo. Mas nada disso se compara às 3 histórias finais. Na última parte, você conhecerá uma mulher que sobreviveu soterrada por dias, uma aeromoça que caiu de mais de 10.000 metros de altura e a pessoa que ocupa o primeiro lugar desta lista, um caso tão extraordinário que continua sendo estudado até hoje. Vesna Vulovic, a queda de mais de 10.000 metros. No dia 26 de janeiro de 1972, a aeromoça sérvia Vesna Vulovic trabalhava a bordo do voo JT Flight 367 Bombing. Durante o voo, uma explosão destruiu a aeronave. O avião se partiu em pleno ar. Todos acreditavam que ninguém poderia sobreviver. Mas Vesna ficou presa em uma parte da fuselagem que caiu sobre uma encosta coberta de neve e árvores, o que ajudou a amortecer o impacto.
Ela sofreu inúmeras fraturas e passou vários dias em coma. Contra todas as expectativas, recuperou-se. Seu caso entrou para o Guinness World Records como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas de que se tem registro. Um feito que continua impressionando especialistas até hoje. Franny Selak, o homem mais sortudo do mundo. Algumas pessoas parecem ter uma sorte inacreditável, mas nenhuma história se compara à de Franny Selak, um professor de música da Croácia. Ao longo de sua vida, ele escapou de uma sequência impressionante de acidentes. Sobreviveu a um descarrilamento de trem. Escapou de um avião que caiu. Saiu vivo de acidentes de carro. Também sobreviveu a um ônibus que caiu em um rio. Em outra ocasião, seu carro pegou fogo poucos segundos antes de explodir. Anos depois de escapar de tantas tragédias, Franny ainda ganhou na loteria. Por causa dessa combinação quase inacreditável de acontecimentos, ficou conhecido mundialmente como o homem mais sortudo do mundo. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar. Uma história que parece saída de um filme de ficção, mas aconteceu de verdade. Tsutomu Yamaguchi, o homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Imagine sobreviver à explosão de uma bomba atômica. Agora imagine sobreviver a 2. Foi exatamente isso que aconteceu com Tsutomu Yamaguchi. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima a trabalho quando os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica. A explosão o lançou ao chão e causou queimaduras graves. Mesmo ferido, conseguiu retornar à sua cidade natal. 3 dias depois, enquanto relatava o ocorrido no escritório onde trabalhava, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. Mais uma vez, ele conseguiu sobreviver. Décadas depois, sua história foi oficialmente reconhecida pelo governo japonês. Tsutomu viveu até os 93 anos e dedicou parte da vida a defender a paz e alertar o mundo sobre os horrores das armas nucleares. Sua trajetória é um poderoso exemplo de resistência humana diante de uma das maiores tragédias da história. Depois de conhecer essas histórias, fica difícil não se perguntar: até onde o ser humano é capaz de resistir? Algumas dessas sobrevivências podem ser explicadas pela ciência. Outras envolveram uma combinação quase impossível de sorte, coragem e determinação. Mas todas têm algo em comum. Essas pessoas se recusaram a desistir e provaram que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança ainda pode existir. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais impressionou você? Conte nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre mistérios, acontecimentos reais e curiosidades que desafiam a lógica, deixe o seu like, inscreva-se no Curiosidade Fatal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!